Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Aqueles que eu não cumprimentei ainda. Muito bom ver vocês. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. A gente vem conversando sobre 1 Timóteo, né? Mas queria pedir que vocês permitissem eu avançar um pouquinho aqui nesse tema. Fih, será que você consegue tirar o ruído? Obrigado. Todos acharam? Amém. Hoje nós vamos ler do versículo 6 ao 16, tá? Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém, amados? Amém. Pai querido, que privilégio, Senhor, que alegria podermos estar reunidos em Teu nome. Louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Ah, Senhor, como é maravilhoso. Como foi dito há pouco aqui, Senhor, não dá vontade de parar de louvar ao Senhor. Porque Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és digno. Senhor, mas nós queremos pedir um pouco mais. Nos ensina essa noite. Ó Espírito Santo, venha com sua doce e santa presença. Ministra em nossos corações. Por isso, Senhor, tira toda a euforia do dia de hoje, toda a correria, atropelo. Queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer falar essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala ao nosso coração, Pai. Ensina-nos, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Queria dar o tema para essa mensagem de hoje: exercitando-se na espiritualidade. Antes de entrar no tema, eu acho que é importante explicar alguma coisa aqui que eu fiquei pensativo essa semana, né?
penso que nós precisamos conversar sobre a cultura dos nossos dias, que fala sobre a cultura da dieta. Para quê? Para a gente ter uma maior compreensão da onde essa cultura quer nos levar. Vou explicar melhor. Porque essa cultura da dieta, ela está tentando ditar moda, modelo, disciplina. Isso é bom? Sim, é bom. Mas nós precisamos também entender que muitas vezes as informações que são relacionadas à comida também estão diretamente ligadas a questões morais. Vou explicar. Muitas vezes a pessoa que tem uma vida com restrições alimentares, comendo e julgando o que é certo, o que é errado, ela passa a ser admirada. Está errado? Não. Perfeito. Correto. E ela passa a ser um exemplo a ser seguido. Tá certo? Perfeito. Nada contra. Mas vocês estão pegando o detalhe aí? Está determinando uma doutrina a se seguir. Um modelo, uma forma. Está sendo construído padrões que determinam a hábito alimentar, a imaginação, e que muitas vezes não estão somente baseados na alimentação, mas também na aparência física. E esse é o ponto que eu queria destacar, porque os padrões que têm sido construídos em relação à comida e à moral, a gente precisa estar muito atento a isso. Por quê? Porque ela está contagiada, ou melhor, contaminada por questões históricas, culturais e sociais. Aí você vai pensar, mas nossa, Chico, mas o texto não está falando nada sobre isso. Só que antes de responder essa pergunta, quem está ditando esse estereótipo, esse modelo, essa conduta de vida? Quem está ditando? A Bíblia? Eu acho que a gente leu aqui algo contrário, né? Mas quem está ditando? Nós precisamos entender, compreender. Amados, é a mídia que está ditando regra, conduta. E especificamente ela está ditando situações que têm a ver com uma tríade: comida, corpo e beleza. E isso está virando uma regra, uma doutrina, uma conduta. Aí você pode perguntar para mim, Chico, eu não estou entendendo nada, não tem nada a ver, não sei onde você quer chegar. Amados, é muito simples. O povo de Deus está se enredando a uma abordagem semelhante a essa para viver uma doutrina ou um exercício espiritual, onde está misturado de coisas esotéricas, coisas mundanas, coisas que não são de Deus. E nós precisamos prestar atenção nisso. Coisas esotéricas? Sim. Daqui a pouco vai estar cheio de gente porque a moda é fazer yoga. É ficar debaixo de uma pirâmide. A gente precisa buscar as coisas transcendentais. Nós estamos ouvindo isso ou não? Mas eu não faço isso. Deixa o Espírito Santo falar. Quem está determinando? Qual é a regra? Quem está conduzindo essa regra? Amados, a Bíblia é clara
Quando Paulo aqui falando a Timóteo, explicando a Timóteo, vocês sabem qual era o contexto que eles estavam vivendo? Por que Paulo fala para Timóteo que o exercício físico para nada é proveitoso? Você acha que Paulo tirou isso do nada? Está gaguejando? Não cai na crendice dessas velhas caducas. Pô, pera um pouquinho. Que falta de respeito. Eu acho que o Paulo já estaria preso, estaria em cana, né? Amados, era a conduta dos tempos que eles viviam. A gente não pode esquecer aonde surgiu toda a ideia de corpo perfeito. Lá atrás, como é que chama? Na Grécia Antiga, né? Os jogos, né? A preparação dos jogos de... E você percebe, Clito, que por várias vezes, quando Paulo fala, ele fala buscando a figura de um atleta, e o atleta corria para o alvo, que era uma coroa. Só que aquela coroa, ela logo perdia a beleza. E ele fala que somente Jesus nos leva a ter uma coroa incorruptível. Amém. Que não perde a sua fragrância, não perde a sua beleza. Então nós vamos entender que Paulo está chamando a nossa atenção aqui, e eu queria, a Daniela, eu estava comentando com ela, né? Ela falou assim, Chico, você não é a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, né? Espírito Santo é tudo. Mas, amados, me perdoem, mas deixa o Espírito Santo falar, porque é um assunto que tem muito a ver com o que nós precisamos hoje. É isso aí, mas... Amém. É isso aí. Então, o ponto a gente entender é que há uma mensagem que Paulo está transmitindo para um discípulo amado. E nós precisamos entender que nós estamos cercados com uma cultura que é esotérica. Com uma cultura que quer as coisas, fica atrás de coisas etéreas. Mas nós temos um alvo a ser alcançado. Nós temos um objetivo a ser alcançado. E Paulo chama a atenção exatamente para isso. Ele diz assim, pois, primeiro ele fala, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente no culto ao corpo, no culto à beleza. No que é para se exercitar? Será que algum de nós pode dizer assim, eu tenho uma vida 100% piedosa? Vocês percebem? O quanto de nós estamos nos exercitando na piedade? Aí no outro versículo ele fala assim que exercita-te pessoalmente na piedade. Eu vejo que essa noite o Espírito Santo está nos desafiando a nos exercitarmos na piedade. E trazendo para uma linguagem mais dos nossos dias, né? Eu queria destacar alguns pontos aqui, né? Alguns pensamentos tremendos que a gente pode tirar desse texto. Como um programa de exercício que a gente tem que seguir à risca, né? O que está determinando, né? Então vamos pensar que o nosso personal training hoje é Paulo. E ele está nos ensinando essa noite. O primeiro exercício que ele manda a gente ter é o desejo ardente de se exercitar na piedade. E eu queria destacar que, como discípulo de Cristo, né, eu penso a importância que eu e você precisamos de ter foco na vida piedosa. Exercita-te pessoalmente na piedade. Ele não está falando para a gente se exercitar em grupo aqui. Está falando, Oswaldo, se exercita pessoalmente. Josi, se exercita pessoalmente.
Paulo se exercita pessoalmente na piedade. É a melhor coisa. Que bênção, né, Maria? E algo tremendo, Maria, é que eu consigo entender quando ele fala isso, é que a gente precisa viver de tal maneira que a nossa vida seja um reflexo do caráter piedoso de Deus. As pessoas precisam ver em nós características do caráter piedoso de Deus. Enquanto a sociedade atual está preocupada num estereótipo, num modelo de corpo perfeito, o que nos torna muito mais atraentes a Cristo é a gente se exercitar na piedade. Sabe, eu quero dizer que exercícios, regimes, dietas são bons. Eu aprovo. Mas esse não é o nosso foco. Porque às vezes a gente coloca o foco nisso e esquece qual é o nosso foco. Ninguém de nós pode dizer que não sabe qual é a grande comissão. Eu gosto muito de um livro de Oscar Wilde, que ele diz assim, a grande, ele tira, o C e fica a grande omissão. Porque parece que a igreja está esquecendo qual é a nossa comissão. Pregar o evangelho, ser testemunha, ser luz. Levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Isso nos leva a ter uma vida ilimitada para o Senhor. Nada mais vai nos distrair do exercício da piedade. E algo tão tremendo, que tem aquela preocupação que todo mundo tem, que é aquele pensamento assim, nada que eu construir aqui eu vou conseguir levar, Então eu quero te dar uma boa notícia essa noite. Porque tem uma coisa que a gente pode investir hoje, que é certeza que nós vamos levar para a eternidade. Piedade. A gente vai colher os louros da nossa piedade na glória. Na nossa coroa imarcessível. A busca ativa pela piedade traz benefícios tremendos na eternidade. Mas isso depende que eu e você queira isso. Aí alguém poderia me perguntar, como a gente busca a piedade? Exercendo, cada dia, Exercendo, Maria, mas também eu penso assim que a gente precisa ter um autocontrole. E o tremendo que o Senhor nos capacita. Que se a gente buscar lá no fruto do Espírito Santo, parece que um dos frutos mais tremendos do Espírito Santo a gente tem dificuldade de exercer. Sabe qual é? O domínio próprio. O domínio próprio vai nos levar a viver uma vida piedosa. Mas o versículo 7, ele nos dá aqui uma chave, como eu já falei, para a gente entender. E é muito tremendo, porque a palavra exercício, no grego, e por isso que eu falo que tem muito a ver, Paulo está falando algo que tem a ver com aquilo que a gente está pensando, Porque a palavra exercício, no grego, é ginásê. Que dessa palavra o que vem na nossa mente? Ginástica. Ginástica, ginásio. Eu faço bastante ginástica, viu, professor? Olha aí, que benção. Lavo roupa, lavo panela. Vassoura, Maria?
Glória de Deus. Será que todo mundo aqui tem uma visão clara do que é piedade? Porque É. piedade, muitas vezes, ela Sim. se confunde com pena. Bondade. Não é o caso aí, né? Sim, sim. Então, acho que seria... Eu vou chegar lá. Tá? Vocês esperam um pouco, eu vou chegar, que eu estou tentando abrir. Eu estou tentando mostrar para vocês, e eu achei bacana, obrigado, João Alfredo. Porque a gente precisa entender, amados, que o nosso pensamento em relação a isso que Paulo está falando aqui, está contaminado com um pensamento esotérico que o mundo está insistindo em colocar na nossa mente. Por isso nós precisamos prestar atenção. Porque Paulo está falando aqui que, pensa bem, a piedade ele traz benefícios. Olha, amados, pensa bem, a vida piedosa tem benefícios na eternidade. Isso quer dizer uma vida de consagração, uma vida de entrega, de renúncia. A gente precisa entender que esse termo, ele inclui a ideia de um treinamento rigoroso. Por isso que ele usa a palavra exercita-te. Nós precisamos nos exercitar em viver essa vida. Amados, deixa o Espírito Santo falar. É muito profundo isso. Ao mesmo tempo é muito simples. Mas nós caímos no engano de fazer a visão ou pensar que a vida piedosa, como o João Alfredo falou, se resume em eu fazer atos de caridade. Não é isso. Senão os espíritas estariam no céu. Mas atos de piedade é a gente entender que a nossa vida é consagrada ao Senhor. A gente precisa entender que, aplicado à busca pela piedade, nós precisamos nos exercitar como um atleta se exercita para alcançar a coroa. Precisa haver mudança. Um exemplo aqui. Eu estava vendo um dia uma atleta que faz aqueles saltos ornamentais, né? Que a repórter perguntou para ela assim, que ela se aposentou, né? Aí falou, o que você vai fazer agora? Ela falou, eu vou comer bis. Fiquei, puxa vida. A gente come uma caixa de bis, né? O sonho dessa atleta era comer um bis. Mas por que ela não comia um bis? Porque ela tinha um alvo. Então todo o exercício que ela fazia durante a vida dela tinha um alvo e um bis atrapalharia. Agora deixa o Espírito Santo falar, qual é o bis que está atrapalhando a nossa vida espiritual? Nós precisamos entender. Porque a segunda questão que Paulo traz aqui é que a gente precisa viver consistentemente. Vida consistente. Isso está nos versos 11 e 12. Então, uma vida piedosa, ela inclui o quê? Ordena essas coisas e ensina. Então, eu vou me tornar apto a ensinar quando aquilo que eu estou ensinando condiz com a minha vida. E eu percebo aqui que um erro que o cristão está tendo hoje é aquela mania que o povo traz assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Amados, Paulo está falando o quê? Ordena essas coisas e ensina. Então, uma caminhada cristã, uma vida piedosa, consiste com aquilo que Cristo representa na minha vida. E isso me torna um discípulo espiritualmente saudável. Padrão e exemplo de vida. Simples assim, né? Mas por que a gente tem tanta dificuldade? Amados, a palavra de Deus está sugerindo que um discípulo, ele precisa estabelecer credibilidade. E, acima de tudo, ser exemplo. E aí ele continua no versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão.
na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Uma caminhada consistente com o Senhor torna um discípulo espiritualmente saudável. O terceiro ponto que eu queria destacar aqui, que da mesma forma que a cultura da dieta, né, traz aí as dietas, né, e a gente consegue fazer, né, aqui que é uma loucura, eu penso assim que é uma loucura, né, a gente consegue fazer as dietas, né, passa dias sem comer, né, não é isso? Ou estou errado? Mas por que a gente tem dificuldade de fazer o verdadeiro jejum? Vai fazer exame. Aí faz, né, Maria? É verdade? Aí faz. Com dificuldade. Mas por que as pessoas têm dificuldade, amados? Algo que era para ser um exercício. Algo que é para ser natural. A gente se torna um discípulo saudável quando a gente se concentra no ensino que a palavra está trazendo. Aí talvez a gente não precise chegar no ponto de fazer um exame. Eu tenho um hábito que às vezes é difícil, né? E por isso às vezes eu saio do quarto para deixar a Daniela sozinha, mas eu tenho o hábito de ler a Bíblia em voz alta. Por quê? Porque eu lendo a Bíblia em voz alta, essa palavra está me exortando. Ela me exorta. Ela me traz à memória que eu tenho que ter um foco. E eu preciso ouvir. Faz esse exercício. Você lê uma passagem... Pastor. Pode falar mais. Uma coisa que eu também sou assim. Eu, como não tenho uma leitura que nem vocês têm, mas quando eu vou ler, eu tenho que ler em voz alta. O Mauro muitas vezes escuta no quarto dele, porque se ele for ler salmo de noite, alguma coisa, eu não sei, eu não consigo ler mais. Eu tenho que ler alto para me entender, para mim. Maria, a gente morou uma época, 1 ano em Valinhos. E uma das coisas que nunca sai da minha memória é que a nossa vizinha, ela era uma intercessora. Essa mulher levantava, que era umas 4 horas da manhã, Daniela, ela orava. Mas aquela oração dela nos contagiava. E a gente também começava a orar. Eu sinto falta, às vezes, disso. Que coisa tremenda a gente vê ser contagiado, né? Por alguém que está fazendo algo, que está ali, uma vida piedosa, né? Que está em comunhão com o Senhor, né? Então, muitas vezes, a gente precisa entender que a palavra ensino, ela tem uma conotação importante. Porque a palavra ensino, ela tem ligação com algo que é sistemático. Não é algo esporádico. Ninguém começa uma faculdade e lê esporadicamente. Ou estou equivocado? João Paulo está fazendo faculdade. Você lê esporádico ou você tem que ter uma... Vocês percebem? Amados, nós precisamos entender que o ensino que a palavra de Deus traz na nossa vida, ele precisa ser algo alimentado constantemente na nossa vida. Constantemente. Há um propósito do Senhor em desenvolver em nós o hábito desse ensino sistemático. Nós somos transformados de fé em fé. Nós precisamos aprender que cada vez mais a palavra nos leva a um degrau acima. Mais um passo a mais a sermos mais parecidos com o Senhor. A se desenvolver, a buscar, a encorajar pessoas na fé.
Um outro ponto que tremendo que Paulo coloca de uma vida piedosa, né, é a disposição em servir. Os versículos 14 e 15. Ele fala assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Um dos resultados de uma vida consagrada, de uma vida piedosa, que traz uma espiritualidade saudável, é uma vida ativa na obra. Porque a gente consegue compreender que nós somos parte de um corpo. E eu gosto muito de pensar assim, né? Vamos pensar assim, nós somos um corpo, né? Eu imagino o pé falando para a cabeça que eu não vou andar. Sabe o que acontece quando o pé se rebela, né, e fala para a cabeça que não vai andar? O corpo para. Aí a pessoa cai. É muito interessante isso. Quer ver uma outra questão, né? Que não sei se você já passou por isso, né? Quando os casais, né, estão abraçadinhos lá dormindo, né, abraçados, né? E às vezes a esposa dorme em cima da mão, assim, do braço, né? Do esposo, né? O que acontece quando ele levanta de manhã? O braço está, ó. Por quê? Porque o sangue não chegou lá. A cabeça da amada travou, né? Vocês percebem? Então nós precisamos entender que um cristão, ele não pode... Acontece isso aqui. Fala, Deus. Coitado do João Paulo. Vou orar mais pelo João Paulo. Ela se denunciou. Não, é reflexo da camisa. É o contrário, então. O problema dela é o João Felipe. Ah, E ele fica lá. e acontece, né? Então a gente precisa entender que quanto mais a gente conhece do Senhor, porque a gente está tendo um ensino sistemático, a gente vem aprendendo do Senhor, isso nos leva naturalmente a servir, a ter disposição. E é tão interessante isso, que eu vejo Isaías, né? Isaías, quando ele viu o Senhor, e o Senhor falou, não há ninguém na terra, né? Todos de impuros lábios e tal. O que ele falou? Eis-me aqui, Senhor. Eu vejo que nós estamos precisando ter esses tempos de Isaías. Estamos em meio a uma sociedade caótica, esotérica, como eu falei, né? Uma sociedade que tem buscado os seus próprios princípios, tem deturpado a moral, tem deturpado as coisas básicas. Nós precisamos nos levantar. A gente precisa ter Sabe por quê, amados? Um dos reflexos da vida piedosa é ter um compromisso com o uso diligente dos recursos que Deus deu a mim e a você. Como que eu estou tratando com aquilo que Deus me deu? Porque se eu entendo que uma vida piedosa é viver de acordo com os princípios do Senhor, como que eu estou tratando com aquilo que Ele me deu? Com o dom que Ele me deu? Porque como a gente já tem aprendido, dom é um presente que Deus nos dá que abençoa. Amém. Então pensa bem, o Senhor me dá um dom e eu pego esse dom e negligencio. Eu estou recusando a usar com diligência os recursos que Ele me deu para servir meu irmão. Aí a gente entende por que o pé fala para a cabeça que não vai andar. Entenderam agora ou não? O pé tem um dom
Qual é o pé do dom? Não, Mas antes disso, qual que é? Dá equilíbrio, ó. Você imagina se não tivesse o pé? O que ia acontecer, ó? Tenta ir para trás. O que acontece naturalmente se eu for para trás? Eu caio. Mas eu caio para frente? Tem o pé. Então, o primeiro dom do pé me dá equilíbrio. Agora, vamos pensar no corpo de Cristo. Será que você não é o equilíbrio que eu preciso na minha vida? Será que você não é aquele que vai me ajudar a caminhar? Mas isso é sério. Porque o último ponto que eu queria destacar é que a gente precisa avaliar a nossa vida com cuidado. É o último versículo aqui. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Puxa, vocês perceberam quantas vezes nesse capítulo Paulo fala sobre doutrina? Como a gente já conversou, né? Sempre que uma palavra é repetida, é porque ela é uma palavra que está sendo destacada. Ela é importante. Então, como a gente viu nos versículos 14 e 15, nós somos chamados a estar enganjados numa causa. Vamos usar, vocês me permitem usar a palavra regime? Então nós precisamos estar enganjados num regime que vai nos conduzir a uma vida espiritual, disciplinada, com exercícios piedosos, que vão acontecer naturalmente. E acontecendo naturalmente vai levar a gente a ter um progresso de fé. Por isso que é de fé em fé. E da mesma maneira, né, Maria, que a gente precisa fazer os exames lá, né? Aí a gente faz regime, né? Faz dieta, né? Faz jejum, né? Antigamente a gente fazia muito jejum. Uns anos atrás, agora depois que fiquei mais velha assim, eu já de levantar e tomar uma caneca de leite. Ofereço para quem não tem. Pãozinho com manteiga, né, Maria? Gostoso, nossa. hein? É. Mas a gente fazia muito jejum, assim, era muito bom, né? Precisa... Eu acho que a gente mais velho já tem mais dificuldade, né? Porque a gente tem que se alimentar um pouco melhor. Mas quem trabalha também, não tem como. Quem não mora trabalha na roça, que almoça, só vai jantar depois de tarde. Já passa um bom período sem comer. Mas de primeira, quando a gente era também nonita lá, naquela época lá, a gente fazia bastante jejum. Não é costume de fazer. Então a gente vai perdendo um pouco, mas a gente é muito bom fazer jejum. Você sabe que eu amo você, Maria. Nasceu junto com ela. Porque você fala o que muitos aqui estão quietos. Porque eu creio que muitos nessa sala aqui também não jejuam e são novos. Não tenha... Quantos anos, me perdoe? Quantos anos? 82. 82 anos. A prática do jejum, Maria, é algo que é uma disciplina. Como, às vezes, quando Deus nos desperta na madrugada e o sono vai embora. Às vezes a gente pega e já vai lá, abre a gavetinha do lado, né, e usa algumas ferramentinhas que o mundo nos oferece, né? Algumas tarjas pretas. Só que o que às vezes Deus está nos despertando para a gente orar. Prática da intercessão. E infelizmente, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque são disciplinas espirituais que em nenhum momento são revogadas. Eu estava falando com a liderança na segunda, Maria,
e eu acho que é bacana você ouvir, né, sobre a vida do rei Joás. O rei Joás, ele foi um rei que quebrou uma rotina que, assim, que entristece ler o livro de Crônicas, de Reis, em que fala, não andou nos caminhos do Senhor, não fez o que era reto na presença do Senhor, não andou. Aí chega Joás e fala assim, Joás andou nos retos caminhos de seu pai Davi, enquanto Josabeque estava vivo, que era alguém de cabelos com as cãs brancas. Enquanto essa pessoa... Joiada, obrigado. Enquanto Joiada estava vivo, Joás andou nos caminhos do Senhor. Só que um dia aprouve Deus levar Joiada. Aí o que aconteceu? Joás foi no conselho dos príncipes do mundo. Aí ele não mais andou nos caminhos do Senhor. Então é muito importante, Maria, a gente entender por que nós precisamos ser modelo. Por que nós precisamos deixar marcas? Porque as pessoas estão perdendo o que é uma vida piedosa. O que é uma vida que constantemente busca o Senhor. E eu queria dar alguns pontos aqui para avaliar a nossa vida. Cada um de nós avaliar com cuidado, né? Primeiro ponto que eu queria, assim, fortalecer aqui, né? É que como nós estamos caminhando com o Senhor. O segundo é nós precisamos querer, ter o desejo ardente de crescer espiritualmente. Vocês me permitem voltar só numa comparação com a doutrina da beleza, né, com o regime que nós estamos vivendo. Qual é o objetivo de ter um corpo perfeito? Saúde? Não, sim, né? Usam para a saúde, para a beleza, né? Para ser mais aceito, né? Porque as pessoas fazem isso para ser, né? Para ter para participar de um time, né? Que tem, hoje cada um procura se encaixar em determinadas grupos, né? Está crescendo no quê? Qual é o crescimento que conduz? Para um pouco e pensa comigo aqui. Você pode dizer assim, Chico, mas eu não faço, eu não vou em academia, eu não faço nada. Tal. Mas a gente acaba sendo influenciado por essa cultura. E qual é o crescimento que essa cultura traz para a nossa vida? Me perdoem, mas eu quero que vocês entendam, que eu quero insistir aqui. Os frutos de uma vida piedosa conduz bênção na eternidade. O privilégio de uma vida que segue as regras que o mundo está querendo determinar vai levar até quantos anos? A nossa querida, amada, né, admirada, honrada Rainha Elizabeth faleceu aos 96 anos. Só que eu estava vendo um professor, e eu achei muito interessante o comentário que ele fez, que ele disse o seguinte, ele não está vendo proveitoso o reinado do príncipe Charles. Por quê? Ele já está com 73 anos. Ele falou assim, se vocês analisarem os últimos, não está dizendo agora dos 90 anos, mas ele falou, se a gente analisar desde quando ela tinha essa idade do príncipe Charles, ela já tinha muita dificuldade em exercer o ofício dela. Então vocês percebem uma coisa? A longevidade não leva a pessoa a ter benefícios, porque ela já não consegue ter o raciocínio, não consegue fazer algumas coisas que ela precisava fazer.
Deus permite? Sim. Mas o que a Bíblia fala? Passou dos 70 anos é o quê? Né? Enfado. Mas ele começa com 70, depois a 80. E gera o quê? Cansaço e enfado. Por que enfado? É tudo muito difícil, pesado, né? Vocês percebem? Vai perdendo a alegria. Eu gosto muito do testemunho de John Stott. John Stott viveu até os 97 anos. Foi um dos maiores teólogos que teve. Quando ele completou 92 anos, ele falou assim: eu estou aposentando a caneta, eu paro aqui. Aí o assessor, o cara da... como fala que edita livros, o editor, né? Não sei, editor, né? Chegou e foi conversar com ele. Falou, mas por que você vai parar, acertar no áudio? Ele falou, eu já não estou mais conseguindo dominar a minha escrita. Parou. Teve um ato consciente. Um homem que dedicou a vida para isso. Então, amados, mais do que nunca, a gente precisa entender que a gente precisa envelhecer e também envelhecer, mas ter consciência da nossa caminhada espiritual. Como eu já disse aqui, não há aposentadoria na vida espiritual. Amém. O terceiro ponto, a gente precisa manter a integridade doutrinária. A doutrina não precisa de acréscimo. E segundo Apocalipse, capítulo 21, verso 20, né, se eu não me engano. Vamos ler para não errar, né? Diz assim, exatamente assim, né? Apocalipse 20, 21. Perdão, 22, 21. Não, peraí. A partir do 18. Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então nós precisamos cuidar. A Bíblia não precisa de nenhum acréscimo. Precisa ser vivida. Precisa fazer parte da nossa vida. Pastor, eu só uma licencinha que eu vou te falar uma palavra. Amém. O que você está falando aí é verdade. Que a gente, quando chega a idade avançada, o nosso limite é a gente... Eu não posso carregar um vaso pesado, mas eu fiz o curso de pintura e alegrava muito meu esposo. Ele gostava que eu ia nas igrejas, ficava vendo a palavra, a gente... Eu ia ter uma palavra lá, um louvor. Ele falava, não vai, Maria, vai dançar. E eu pintei muita coisa que a Vânia testemunha. Se vocês quiserem ver na casa dela, que eu pintei para ela, ela tem muitas pinturas minhas lá, eu mesmo não acredito, mas que eu fiz. Hoje eu não estou conseguindo mais. Mas é uma verdade. Maria, eu tenho em casa as suas pinturas. E me alegra muito quando eu vejo. E eu faço, e até hoje, quando eu vou fazer, essa ajuda do Espírito Santo, para ter as pessoas estão vendo meus dedos, mas me ajuda. E não sai como era antes, mas ele está me ajudando ainda. Você sabe, Maria, tem um testemunho de um pastor, eu acho assim, tremendo o testemunho de vida dele. Que ele, quando estava no auge do ministério dele, ele ficou cego. E aí muita gente foi assim, achando que ele ia, né, ficar doente, se perder, né? E ele, conversando com alguém que foi para ouvir ele, né, aconselhar, né?
a pessoa, ele disse assim, Deus é maravilhoso, porque eu não consigo ver mais, mas eu tenho ótimos ouvidos. E mais do que nunca eu estou entendendo que Deus me chamou a ser um conselheiro. Então eu vejo assim, pode ser que Deus tirou de você, né, ou, assim, a dificuldade para pintar, mas com certeza tem aumentado o seu amor, porque eu tenho me alegrado com as mensaginhas que você me manda. Tem sido uma bênção na minha vida. Eu quero testemunhar a todos aqui que eu tenho recebido as suas mensagens. E essas mensagens é uma graça, é um dom que eu recebo. Porque dificilmente alguém escreve uma mensagem para mim e você me manda. Todo dia você me manda uma mensagem e alegra muito o meu coração. Então esse é um dom, entendeu? Então eu vejo assim, nada vai nos limitar a fazer a obra do Senhor. Amém. Nada. Porque sempre Deus tem algo novo para nós. Sempre Deus tem algo para que a gente possa acrescentar na vida do irmão. E esse é o último, né? O último ponto. O que nós estamos acrescentando na vida das pessoas? Porque ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, muitas pessoas vão ser abençoadas através da graça de Deus que está na nossa vida. O depósito que Deus tem colocado na minha e na tua vida vai alcançar muitas vidas. Amém, queridos? Não tem nada a perder, né, pastor? Não. A gente só tem a ganhar. Porque é um dom que Deus dá pra gente. Sim. É um dom que a gente tem que... E infelizmente, Maria, muitas vezes a gente pode silenciar. Ou chegar e... por que eu vou falar para o Felipe? Né? O Felipe é um jovem, né? Tá no auge, né? O que eu posso acrescentar na vida dele? Muito. O Smart, né? Nos seus áureos 20 e poucos anos, né? Olha aí que maravilha, né? Mas o Senhor nos dá graça para acrescentar. O dia que eu conheci ele a primeira vez, jamais eu ia saber que ele não falava nossa língua. Mas fiquei com tanto amor por ele que eu tinha vontade de abraçar ele. Não entendeu o que eu quis dizer. Agora ele entende, viu, Maria? Ele tá bom no português, viu? Ele dá umas falhadas, mas tá bom. E ele gosta de abraço, viu, Maria? Nossa, né? Pode abraçar. Chico, porque se a gente não exercitar a piedade diariamente, eu com a minha natureza caída, eu não vou servir, eu não vou usar meus dons, vou ficar julgando as pessoas, que é um dos maiores pecados, né? Ficar julgando. Então é um exercício mesmo diário. Amém. Domingo, pronto. Então, assim, para concluir, amados, eu vejo assim que dos versos 11 ao 16 está a chave para a gente viver uma vida piedosa. Aqui está a chave. E algo interessante, né, uma última coisa que eu queria dizer, né, que ele diz assim, até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. E muitas vezes a gente acha que a exortação é algo que vai diminuir a amizade, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, né? Mais uma vez, ninguém aqui é masoquista, né, Tânia? Mas deixa eu dizer, a Bíblia fala que a palavra dita no tempo certo, ela é bênção. E ele outra expressão interessante que ele usa também, é que ele fala que o machado afia, né? E para afiar o machado ele perde propriedade, né? Então, mas isso ele coloca como um amigo, né? É como um machado que é trabalhado. Então, eu vejo assim que muitas vezes a melhor maneira da gente entender a nossa capacidade de servir de forma espiritual é pensar o quanto eu tenho sido bênção na vida do meu irmão. Amém. O quanto?
o quanto eu tenho produzido bondade, alegria. Às vezes posso produzir até tristeza, né? Porque uma palavra dura, às vezes, só que essa palavra dura, ela vai trazer cura, porque ela foi dita com piedade. Ela foi dita com um objetivo, com uma intenção. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa nos moldar. Amém? Amém. Eu acho tão interessante, só um detalhe, né? Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o racismo, com a intolerância ao homossexual, e tá certo. Eu acho que é errado mesmo, né? Só que vocês percebem que muitas vezes está se criando, né? E uma coisa que... um ódio, né? Mas uma coisa assim, de coração, amados, eu quero dizer para vocês, eu não me incomodo pela minha estatura. Eu não me incomodo. Mas eu percebo que incomoda as pessoas. Então eu tenho me esforçado para lutar com isso. Só que muitas vezes eu percebo assim que não é fácil. Muitas pessoas, né, fazem bariátrica, fazem isso. Aí eu fui no meu médico, né, conversando com ele, né? Falei, doutor, poxa, o SUS está fazendo bariátrica e me coloca, né, na fila. Ele foi tão duro comigo, ele falou, você não precisa de bariátrica. Toma vergonha na cara e faz um exercício. A médica falava para você parar de beber. A outra falava parar de beber. Aí eu saí do consultório dele. Eu olhei para cima e falei, fala Deus. Falei, Senhor, eu vou seguir o conselho do ímpio, esse incircunciso. Mas Deus usou, né, tantos ímpios para tratar com o seu povo, né? Então, assim, amados, de coração, que a gente possa entender a importância do exercício de uma vida piedosa. Nós precisamos nos exercitar nisso. Amém, amados? Que o Senhor nos dê graça para conseguir isso.